E aí galera, quero apresentar para vocês um curso muito bom, se chama Nerd de Negócio. Conheça esse negócio ainda hoje, porque pode acabar. Portanto, eu conheci e estou lucrando com isso. Você pode ver que o Nerd de Negócio vai mostrar passo a passo como faz para ganhar os teus 150 ou até 1.000 ou até 100 mil dólares, dependendo do seu esforço e dedicação. Tudo é possível, basta você buscar por isso. Venha participar dessa comunidade, desse negócio que dará certo, muito certo. Saia do sistema e cresça ainda mais as tuas ideias, os teus negócios, porque estamos na era da evolução. Só chegou uma delas. Tá. Qual é a primeira face? Quando Jesus morreu, os apóstolos se reuniram em Jerusalém com medo e diziam que o legado de Jesus só era para ser repassado para os judeus. Então, os 11 apóstolos, o Judas já havia se suicidado, então os 11 que sobraram criaram, entre aspas, uma versão de Jesus, que era Jesus o Galileu, que era o cara que aqueles apóstolos tinham conhecido. Dos 12 apóstolos de Jesus, 11 ele escolheu da Galileia, só um ele escolheu da Judéia. E esse um foi Judas Iscariotes. Exatamente o que dizem Isso que tem o traiu. algum significado, alguma simbologia? Tem, mas aí Tá. eu posso até voltar. Depois a gente volta, então, tá. Então, assim, fica o Jesus e o Galileu, que os apóstolos criaram, mas depois Jesus de morto olhou e viu, olha, eles não entenderam nada. Aí ele foi atrás de Saulo de Tarso, que era um judeu do Sinédrio, que perseguia os cristãos. Exato. Aí Saulo, Jesus aparece para ele ressuscitado, resolve se batizar, cristamente falando, de Paulo, e sai anunciando Jesus para o resto do mundo, coisa que os apóstolos não queriam fazer, porque Então, era só para judeus. O plano deles era só para judeus, então. Paulo que faz essa... Isso. Aí Paulo cria o quê? A figura de Jesus, o superstar da Marvel, Jesus o Cristo. Jesus nunca foi chamado de Cristo quando esteve vivo. Não? Nunca. O Vem termo Paulo? Cristo só surgiu depois que Jesus morreu, que apareceu a Paulo, e Paulo começou a criar igrejas, aí falava de Jesus, o Christos em grego, quer dizer o ungido. Ah, o que estava na Jesus, plaquinha? Jesus, rei dos judeus. Ah, tá. Era Jesus o tinha nada Cristo, de como Cristo, a turma. tá. Nada disso. O rei dos judeus estava ali escrito. Cristo, então, é uma coisa que vem depois, então? Aí Jesus olhou para o que Paulo fez e disse, mas não é isso que eu também queria, porque Paulo criou dois conceitos que Jesus nunca nem abriu a boca para falar deles. Quais? Um, o da salvação, e o outro, da justificação pela fé. Jesus dizia que seria dado a cada um de acordo com suas obras. Paulo criou, não, basta acreditar que está salvo. Aceitar que Jesus morreu pelos nossos pecados, está salvo. Isso. Tá? Foi Paulo que... Paulo foi quem inventou isso. Lutero retomou isso 1500 anos depois. Então, assim, até agora nós temos Jesus o Galileu e Jesus o Cristo, que Paulo inventou. Mas o Jesus ressuscitado, do jeito que pediu a Paulo, pediu também a Maria de Madalena, aí é onde aparece a figura dela, Sim. que ela organizasse um grupo de, não de apóstolos, mas de discípulos, porque Jesus tinha 12 apóstolos, mas tinha uns 100 discípulos. Esses 12 apóstolos, quase todos eram ignorantes e analfabetos, que eram da Galileia. Só que os discípulos eram judeus que viviam em cidades onde a cultura era helênica, ou seja, eram judeus que falavam grego, tinham uma abertura maior, eram figuras mais libertárias. Então, Maria de Madalena funda um grupo com esses discípulos e o Jesus ressuscitado começa a dar uma nova revelação, e Maria de Madalena, junto com esse grupo, eles organizam dezenas dos manuscritos que no século I e II foram os mais importantes, e aqui surge a terceira face de Jesus, que é Jesus o vivo. Por que o termo o vivo? Porque ele tinha sido crucificado, mas continuava vivo, ou seja, Jesus o ressuscitado. Aí, aqui, Maria de Madalena foi a grande expoente do cristianismo, só que a Igreja Católica, lá no século IV, acabou com Preferiu isso. apagar isso. Então, da relação de Maria Madalena com Jesus ressuscitado, e ela também tinha tido uma relação muito pessoal com Jesus humano, vivo, Dan Brown retirou todo um processo de que existia uma lenda na época de que Maria Madalena e Jesus tiveram uma relação, nasceu um filho e a descendência desse filho ia até os merovingios lá na França, dando início a uma linhagem. Aí tudo isso aqui é ficção de Dan Brown. Genial. Mas é Genial, ficção. né? Mas é ficção. E agora eu fiquei muito curioso,
por esses ensinamentos para Maria Madalena falavam sobre o quê? Que a igreja preferiu abafar isso. O que falava? Quando Jesus... Esse Jesus aí falou coisas estranhas. Do tipo, é mesmo? Olha, aqui na Terra são poucos os que buscam a verdade, mas esses nunca deixam de buscar a verdade. E de tanto buscar, um dia vão encontrar. E quando encontrar a verdade, vão ficar estupefatos. Depois se equilibrarão e mais tarde reinarão sobre o processo. Olha a loucura. Por que Jesus não disse que quando os que buscam a verdade encontrassem a verdade, iriam dar pulos de alegria, saltos de felicidade? Ele disse que ficariam estupefatos. Isso... Então é uma revelação chocante. Exato. Estupefato quer dizer... Esse Jesus ressuscitado falou coisas sobre o Deus bíblico, certo, a quem ele, quando vivo esteve, chamava de Abba, uma expressão aramaica que dizia pai. Abba, pai. Né? E o Jesus ressuscitado disse, esse Abba tem um problema. Aí os discípulos com Maria Madalena, que falavam grego, pegaram a expressão que Platão havia criado 2 séculos antes, de demiurgo, e passaram a chamar o ser que era o Deus dos judeus, a quem Jesus chamava de pai, de demiurgo, e aqui surgiu os traços do chamado gnosticismo. Exato. Só que o gnosticismo... Que é conhecimento, né? Que significa o verdadeiro conhecimento, entre aspas. Há uma presunção de que o Jesus, o vivo, falou verdades, mas que eram romanceadas. Mas o Jesus ressuscitado, esse sim, esse já sabia de tudo, então teria falado a verdade profunda, ou seja, a gnose. Então o termo gnóstico surgiu daqui. Só que os gnósticos extrapolaram também. Foram e pro lado passaram místico, a chamar o Deus de Israel de diabo, coisa que Jesus nunca fez. Como assim? Pois seria o conceito demiurgo de Platão é um pouco respeitoso, ainda que diga que é um criador complicado. Mas diabo é diabo. Diabo é aquele que não presta, é a perversão da personificação de alguém, né? Então os gnósticos começaram a odiar Javé, a detestar Javé. Aí o que é que o catolicismo fez no século IV? Fez uma jogada. Como é que diabos Deus, o Deus dos judeus, era aquela maluquice? Jesus era um bandido, tanto que foi crucificado como bandido, e de repente o cara agora ia ser herói. O que fazer? Exato. Então, na tradução para o latim... Do grego? Do grego e do aramaico e do hebraico, tá. Porque assim, Jerônimo, ele criou essa Bíblia que a gente conhece hoje. São 73 livros hoje. São tem 46 livros a mais no católico e a menos no protestante, né? Por aí. São 46 do Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Tá. Mas dos 46 livros do Antigo Testamento, na época de Jesus existia uma Septuaginta que tinha 47. Essa Septuaginta era uma versão em grego que 2 séculos antes de Jesus, no Templo de Alexandria, sábios gregos haviam traduzido do hebraico para o grego. Tinha de Enoque, tinha outras... Aí o livro de Enoque sumiu aqui. Ah, tá. Caiu de 47 para 46, porque Jerônimo, no século IV, contratado pelo Papa Damaso, que foi o primeiro Papa da história, né? Jerônimo tirou o livro de Enoque. Você sabe por quê? Não. Porque o livro de Enoque era mais importante que o resto todo. Como assim? Porque Jesus apenas estava cumprindo uma agenda que Enoque havia recebido de Javé lá atrás, que Enoque foi um dos patriarcas. Onde é que começa a história de Javé? Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Enoque está aqui. Certo. Enoque foi quem anunciou ao mundo que lá na frente Javé iria mandar o Messias dele, que viria uma vez e viria outra vez. Então Jesus foi só um personagem anunciado por Enoque. E Enoque foi quem falou da rebelião de anjos, foi quem explicou toda a cosmogonia da época. Então, Enoque, ele tinha um peso muito maior do que qualquer outro profeta. Então, como agora a religião cristã ia ser italiana, era preciso sumir com os mitos judaicos. Então, assim, por isso que Jerônimo diminuía a quantidade de livros do Antigo Testamento, né? E
sumiu com toda a visão de Maria de Madalena, com todos os livros. Olha a loucura. Quando o bispo Atanásio de Alexandria, no ano 376 depois de Cristo, escreveu um decreto dizendo: destruam-se todos os livros gnósticos. Os monges do monastério de São Pacome, no Egito, estavam traduzindo do grego para o copta todos os livros escritos por Maria de Madalena e seus demais amigos, que eram centenas. Nossa. Eles esconderam no século IV em cavernas, porque o Império Romano ia começar a queimar tudo. Todos os livros da época foram queimados. Escaparam esses que os monges do São Pacome guardaram em grutas. Está falando do Mar Morto? De Nag Hammadi. 1945, 2 anos antes do Mar Morto, em 1947, beduínos encontraram jarras lá em Nag Hammadi, no Egito, né? De noite, um frio louco, e eles passavam um dia pastoreando as ovelhas, de noite ficavam lá nas cavernas, até que descobriram que lá estava cheio de jarras. Olha, dentro da jarra tem coisa para a gente queimar. E começaram a fazer fogueira. Um dia, 2 dias, 3 dias. Então No quarto dia, quando acabaram os mantimentos, um deles foi a vila mais próxima. Aí na loja, isso é história, tá? Comprando mantimentos, aí a conversa, o dono da loja: não está muito frio lá onde vocês estão? Não está, mas a gente deu sorte, a gente encontrou umas jarras, tem umas coisas lá dentro que a gente está queimando. Aí o cara olhou assim, eu disse: eu posso ir lá com vocês amanhã? Aí foi lá e comprou. Ou seja, os 12 rolos, 13 rolos com 52 manuscritos que foram encontrados em Nag Hammadi, que hoje a gente chama de evangelhos gnósticos, 2 anos depois foi encontrado no Mar Morto, mas aí não é evangelhos, é sobre o Antigo Testamento. Mas isso aqui foram os livros que a turma de São Pacome escondeu lá atrás para evitar a queima de arquivo. Esses aqui eram de Maria Madalena. Então veja a loucura que a Igreja Católica fez para assumir com Javé, que é o tal Deus dos judeus, e transformar Jesus de bandido em herói. Você sabe o que é que eles fizeram? Não. Em 325, Constantino convocou o Concílio de Nicéia, reuniu todos os bispos das mais de 100 de igrejas cristãs que então existiam, para transformar o cristianismo no catolicismo. Aí, lá, eles criaram o mito da Santíssima Trindade. Ou seja, eles queriam acabar com as notícias do homem Jesus. O que é que eles fizeram? Disseram que Jesus não era um homem, era igual a Deus. Eles elevaram Jesus a uma condição de Deus. Criaram a Santíssima Trindade para dizer que Jesus era igual ao Pai, mas esse Pai aqui já não era Javé, é o Deus dos judeus. E acrescentaram um terceiro personagem que Jesus nunca falou dele, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem no Evangelho? Jesus fala do Espírito de consolação. No Paracleto, que o Espírito Santo é outra história. Nossa. Então, os italianos criaram o mito da Santíssima Trindade para sumir com o lado humano de Jesus, para sumir com o Deus dos judeus, porque se você perguntar aos católicos qual é o Deus da Santíssima Trindade, nenhum deles vai saber responder. Alguns vão dizer: é o Deus do Antigo Testamento. Não é, não. Não? Não é mesmo. Que Deus é esse? Ninguém sabe. Foi invenção do catolicismo. Se você pega Hegel, um gênio alemão, 2 séculos atrás, cara, você vê lá Hegel na dialética. O cara escreve umas boas, sei lá quantas páginas, não sei, aquele livro, só para justificar a questão da consubstancialidade entre o Filho, o Pai e o Espírito Santo, e você lê, e não entende nada, porque não tem nada para ser entendido aquilo. Ou seja, a própria filosofia mais aguda, e Hegel é um dos caras que melhor representa isso, um gênio, mas cativa, submetida à tentativa de reafirmar um credo católico. Entendi. Ou seja, a filosofia parou de buscar a verdade há muito tempo, ela está a serviço do catolicismo. Depois que Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica, parece que os filósofos ocidentais que surgiram, à exceção de Nietzsche e alguns poucos, foram só confirmando aquilo e usando a filosofia para confirmar aquilo.